Lula divulga carta de propostas. Essa carta, né, lançada pela campanha do Lula na quinta-feira, é um documento bem genérico, né, que procura amarrar as diferentes pontas que foram sendo lançadas ao longo dessa campanha eleitoral. E procura ali estabelecer um pouco, colocar no papel aquilo que o Lula disse no evento, no início da semana, de que o seu eventual novo governo não será um governo do PT, mas um governo mais amplo, de vários setores da sociedade. Aí ele vai elencando ali vários pontos: educação, saúde, meio ambiente, agricultura, e trata de economia, que é o grande X da questão, né? Como é que ele vai lidar com a questão econômica. Aí o documento é meio dúbio, ao mesmo tempo que fala em política fiscal responsável, ou seja, aquela velha ideia de não gastar mais do que arrecada. O documento, na mesma frase, cita a necessidade de enfrentar a emergência social do que o país está vivendo, necessidade de reativar o investimento público e o privado para arrancar o país da estagflação. Ou seja, diz, vamos cuidar das contas, mas também temos que investir. Né? Tem gente passando fome, que é o que o Lula fala o tempo inteiro. Então, e o Lula também vai, se for eleito, claro, também vai herdar todas as benesses aí concedidas pelo governo Jair Bolsonaro nos últimos meses, né? Com essas benesses aí, com finalidades claramente eleitorais, mas ficaram. O Lula se comprometeu a manter esse Auxílio Brasil em R$600, ainda vai dar mais R$150 lá para a criança, diz que vai aumentar o salário mínimo, vai dar um aumento real para salário mínimo, diz que vai dar maior isenção no imposto de renda, vai chegar até R$5.000. Para 2023 ele ainda tem a desculpa de dizer que o orçamento não prevê isso, né? Ainda tem isso, mas tem a pressão. Então esse vai ser a dificuldade de equilibrar gasto e despesa, e diante da necessidade social do país, que é um compromisso prioritário da campanha do Lula. Não é à toa que as intenções, as pesquisas mostram que ele é mais bem votado entre a população mais pobre. Então, esse ponto vai ser o grande ponto. Como é que vai ser esse equilíbrio, caso, claro, ele venha a ser eleito? A carta aos brasileiros não repercutiu como imaginavam os dirigentes petistas. Foi uma tentativa de ressuscitar a importância da Carta de 2002, que foi decisiva para a vitória de Lula naquele ano. O importante naquele momento era que a carta colocou as intenções do presidente, que eram vistas como socializantes, no caminho da iniciativa privada, com o cumprimento dos contratos, respeito às regras da democracia, etc, etc, etc. Esta carta aproveita o sucesso da outra, a fama histórica da outra carta, e tenta obter algo parecido, especialmente na área da economia, em que Lula não definiu a política econômica que seu eventual governo adotaria, o que o faria perder votos. Declarar agora seria um atentado contra determinados grupos mais à esquerda ou mais à direita. Claro que um desses grupos seria atingido pela contrariedade de ver suas ideias contrariadas pelo suposto presidente eleito. Mas, enfim, não foi apresentado nada sobre economia. O documento reúne fatos conhecidos e que foram apresentados durante a campanha eleitoral, todos condensados nesses 13 itens da Carta de Lula, e a questão da economia, responsabilidade fiscal, utilização dos bancos públicos, etc., etc., ficaram na sombra na própria carta. A carta não teve o efeito desejado e, se teve, foi mínimo.
Moro refuta Lula democrático. Essa história do Sérgio Moro, né, ele falar que a eleição do Lula, a eventual eleição do Lula, representaria um risco institucional, porque ele, Moro, está sendo alvo de um questionamento, né? O PT, partidos federados ao PT, entraram com uma ação questionando a eleição do Moro, dizem que ele não poderia ter sido candidato por um problema lá de registro de candidatura. Bem, está todo mundo forçando a barra nessa história toda. Primeiro, o PT força a barra ao alegar que o Moro, no início de abril, não estava afiliado à União Brasil no Paraná, no Diretório Estadual do Paraná. Sim, ele estava afiliado em São Paulo, por onde ele queria sair candidato e foi impedido de ser candidato por uma decisão da Justiça Eleitoral, uma decisão que também forçou uma barra, né? Impediu o Moro de ser candidato por São Paulo, mas permitiu que a mulher dele fosse candidata, permite que o Tarcísio seja candidato ao governo do Estado, permitiu que a Marina Silva fosse candidata, fosse eleita deputada por São Paulo. Então, nenhuma dessas pessoas tem um vínculo, né, com o Estado de São Paulo, moradia, enfim. Mas só o Moro que não pôde ser candidato. Talvez tenha sido até mais fácil para ele ser candidato lá no Paraná. Mas aí agora ele alega que, não, isso pode ser risco institucional. Primeiro, besteira, essa é forçada de barra do PT. Moro foi eleito pela maioria dos eleitores, né? Ele foi o candidato mais votado ao Senado, tem direito a cumprir seu mandato de senador. Essa ação é uma besteira. Como também é uma besteira o Moro falar que, por causa disso, a eleição do Lula representa um risco institucional. Não é isso, ele sabe que não é. Né? O Bolsonaro, na presidência, ameaçou muito mais as instituições ali, margiou o alambrado do golpe muito mais vezes, com muita frequência. As críticas enfáticas também ao Supremo Tribunal Federal, ameaçou não cumprir decisão judicial. E assim, o Moro também, né? Ele foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e também por um órgão das Nações Unidas, da ONU. E assim, juiz que não cumpre esse papel de neutralidade, de imparcialidade, também representa um risco institucional. Então, isso é uma besteira só, sigamos adiante. O ex-juiz Sérgio Moro subiu no palanque. Tem que justificar porque se aproximou de Bolsonaro depois de tudo que aconteceu entre eles, depois do que um disse do outro. O mesmo está acontecendo no lado de Lula com Geraldo Alckmin. Aliás, várias gravações de Alckmin contra Lula foram usados na campanha bolsonarista. Eu acho que o Brasil deve muito a Sérgio Moro. Ele conseguiu mostrar os intestinos da política brasileira, conseguiu condenar corruptos e, depois de aprovado por várias instâncias, por todas as instâncias da justiça, os processos levados a efeito por ele foram anulados. A explicação, talvez a história algum dia mostre. Sérgio Moro diz que Lula é um perigo para a democracia. Evidentemente, não é um perigo para a democracia, se bem que tanto ele como Bolsonaro tenham uma alma autoritária. Gostariam, na minha opinião pessoal, de se perpetuar no poder. Mas não com um golpe clássico, uma quartelada, e sim por dentro, corroendo o regime por dentro, ampliando o seu poder, ampliando os seus espaços. São os golpes modernos. E eu vejo, tanto em Bolsonaro como Lula, um potencial muito grande de tentar aplicar esse tipo de eternização no poder que já acontece em muitos países do mundo, por exemplo, como Hungria, Polônia, Venezuela, etc. A democracia sendo corroída por dentro. A prisão de Roberto Jefferson. É claro que aquela reação, aquele episódio protagonizado pelo ex-deputado Roberto Jefferson afetou a campanha de Jair Bolsonaro. Né? Ele é um aliado de Jair Bolsonaro, um aliado ferrenho. Aquelas declarações absurdas que ele fez sobre a ministra Carmen Lúcia foram motivadas por um voto
da ministra que prejudicava a campanha de Jair Bolsonaro. Então, por isso, aquela reação do Roberto Jefferson. Aí ele recebe a ordem de prisão, né, que ele já está preso em casa. Recebe a ordem de ir, ser levado para uma cadeia e reage daquele jeito. Né? É complicado. Né? E isso, claro, isso afeta. Certamente isso afetou a campanha do Jair Bolsonaro no momento em que o presidente parecia estar recuperando não uma vantagem, mas recuperando, conseguindo alguns pontos adicionais na disputa com o Lula. Isso também mexe num outro ponto, que é a questão das armas, né, da liberação de armas feita durante o governo de Jair Bolsonaro. O Roberto Jefferson tinha aquela quantidade absurda de armas em casa, aquela quantidade absurda de munição, né? E, segundo os advogados, tudo foi comprado legalmente. Talvez não as granadas, né? É meio difícil essa ideia de comprar granada, mas ele tinha fuzil. E isso leva a um questionamento desses decretos do Jair Bolsonaro que liberaram tanto a compra de armas. É um tema que, ao que tudo indica, é um tema delicado até para a maioria da população brasileira. A campanha do Lula andou explorando isso e o Bolsonaro não tem falado muito nesse negócio de armas. Ele até abandonou aquele símbolo da arminha que ele usava tanto, né? Em 2018 ele fazia o tempo inteiro isso. Ele não está usando dessa vez. Certamente pesquisas indicaram que é um tema muito delicado, que muita gente é contra, principalmente mulheres costumam ser contra essa questão da liberação de armas. Mas, enfim, vamos ver. Amanhã a eleição está aí, está na porta. Amanhã a gente avalia. Claro que nunca dá para a gente dizer foi por causa disso que ganhou, por causa daquilo que perdeu, mas dá para ter sinais. Essa questão do Roberto Jefferson, assim como aquela história de um plano para mudar a forma de reajuste do salário mínimo e das aposentadorias, foi divulgado pela Folha de São Paulo, depois o governo negou, isso também parece ter mexido muito aí nesses pontinhos, nos pequenos pontinhos que marcam, essas pequenas diferenças que marcam as pesquisas. Não se poderia esperar outra atitude do ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson, depois de tudo que fez, mostrou que é um homem perigoso. Perigoso para as pessoas que estão próximas a ele, perigoso para a sociedade. Então, a extensão do período de prisão de Roberto Jefferson era absolutamente necessário. Eu suspeito que Roberto Jefferson, que de burro não tem nada, que é um advogado e é considerado um bom criminalista, sofre agora das faculdades mentais. Ele tem algum problema que o leva a essa condição de violência. A reação que ele teve ao mandado de condução, de prisão, trazido por funcionários, por policiais federais, a reação que ele teve foi absolutamente inesperada e mostrou um desequilíbrio de Roberto Jefferson. Aliás, é preciso investigar profundamente como é que ele conseguiu todas essas armas e toda essa munição, que mais parece uma munição de guerra do que algo que uma pessoa tem em casa para se defender. STF e as fake news. A decisão do Supremo Tribunal Federal que validou aquela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, isso era esperado. Afinal de contas, aquela decisão do TSE foi uma decisão básica, só para tentar terminar com a briga de gato e rato. O que acontecia? O TSE decidia, os ministros decidiam que determinado conteúdo não poderia entrar em determinados perfis, em determinadas páginas, né? Porque quando uma campanha recorria ao TSE, ela tinha que dizer, olha, tem que retirar o conteúdo das páginas tais. Aí o TSE dizia, tem que retirar. Aí imediatamente aquele mesmo conteúdo aparecia em outros perfis, em outras páginas. Então o que o TSE decidiu assim, vamos poupar tempo. O conteúdo que nós já proibimos nas páginas tais e tais, passa a ser automaticamente proibido nas outras, e o presidente do TSE tem o direito de mandar tirar mesmo sem ter sido provocado. Foi isso. Agora, é uma briga impossível.
né? A proliferação das fake news, a proliferação das redes sociais, a maneira, a agilidade desse processo desafia qualquer tentativa de justiça. Parece aquela ideia daquele menininho, né, que fica colocando os dedos no buraquinho em diques da Holanda, bota o dedo aqui, aparece outro buraco aqui, desenho animado, né, aquela história de desenho animado. É difícil, é um desafio que a sociedade tem que enfrentar, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e isso tem que servir de lição para as próximas eleições, mas tem uma maneira de equilibrar um pouco esse jogo, impedir que as eleições acabem virando uma disputa entre fake news, entre essas notícias fraudulentas que acabam tomando conta de boa parte das campanhas eleitorais. Muitos juristas criticam o uso dessa resolução no lugar de uma lei que deveria presidir essa questão, com liberdade de defesa dos acusados e peritagem para definir se o objeto daquele processo é mesmo uma mentira, é mesmo uma notícia falsa. Agora, a única maneira de combater as fake news é uma maneira técnica, é identificar e punir os autores dessas notícias falsas. Só assim você conseguirá, através do medo, né, do temor da punição, conseguir, de alguma maneira, deter, eu repito, tecnicamente, os autores dessas abominações que frequentam as eleições cada vez mais.